Nós vamos ver então nessa aula superfícies primárias de comando de uma aeronave. Basicamente, a aeronave é uma máquina que se desloca num espaço tridimensional. Então, para que isso aconteça, é preciso que eu tenha condições de movimentar a minha aeronave nos 3 eixos principais dela. Então, eu devo ser capaz de fazer o rolamento. O que vem a ser o rolamento? O rolamento é uma manobra em que eu vou movimentar a aeronave, vou fazer uma movimentação em relação ao eixo longitudinal da aeronave. Para que eu execute esse rolamento, eu vou usar os ailerons, que são superfícies nas extremidades das asas. Ok? Esses ailerons eles vão ser comandados através do manche pelo piloto. Existe o manche tipo volante, né, semelhante ao volante de um... Desculpa aí, ó. Existe o manche do tipo volante, em que o piloto movimenta o comando angularmente e com isso ele vai fazer então o comando do movimento de rolamento da aeronave. E existe o manche tipo alavanca, em que o movimento é lateral de um stick, de uma alavanca na cabine da aeronave. Ele pode também fazer movimentos com relação ao eixo vertical. Nesse caso, a aeronave muda a proa. Esse movimento é um movimento que a gente chama de movimento de guinada. Ok? O movimento de guinada é produzido pelo leme colocado na empenagem vertical da aeronave. O comando de guinada é feito através de pedais. Quando o piloto comprime o pedal esquerdo, ele quer comandar uma guinada para a esquerda e com o pedal direito, obviamente, fará a guinada para a direita. E por fim, a gente tem o rolamento em relação ao eixo transversal ou eixo lateral da aeronave, em que o nariz da aeronave tende a subir ou descer. Esse é o movimento chamado de movimento de arfagem. O movimento de arfagem, em que o nariz é elevado, é chamado de cabragem, né? E o movimento de arfagem, em que o nariz é abaixado, é chamado de picada. O comando utilizado é de novo o manche, né? E a superfície de comando responsável por essa movimentação é o profundor. No caso, quando o piloto puxa o manche em direção a ele, né? Seja um manche de volante, seja um manche stick, alavanca, né? Ele está comandando uma cabragem. E quando ele empurra o manche para frente, seja ele de volante ou seja ele de stick, né, ele está comandando a picada do avião. Um dado interessante a ser comentado é que os movimentos do manche, que respondem tanto por rolamento quanto por arfagem, eles são independentes e podem ser atuados simultaneamente. Numa manobra, eu posso simultaneamente comandar uma cabragem e comandar um rolamento à esquerda. Para isso, eu puxaria o manche na minha direção, comandando a cabragem. E, ao mesmo tempo, giraria o volante, né, comandando o rolamento. No manche de alavanca, eu puxaria a alavanca para trás e traria nessa direção também, né? No manche de alavanca, é como se eu posso... Todo o cone, né, pode ser movimentado pelo manche. Ok? Aqui só para a gente se acostumar, né, com a nomenclatura inglesa, os eixos lateral, longitudinal e vertical, né, e os movimentos são de pitching, né,